Para estrear o nosso canal no YouTube do Consórcio Tradição, a gente escolheu um carro muito especial, ele que é amado ou odiado, mas não deixa de ser um dos SUV mais vendidos no Brasil, Jeep Renegade. Hoje a gente vai falar não só do modelo atual, mas também qual a história do Jeep, como ele chegou aqui no Brasil e por que ele faz tanto sucesso assim. Bem, aqui a gente tem lado a lado um Jeep antigo e um Renegade atual, e a gente consegue perceber que alguns elementos são mantidos no veículo. Essa parte frontal, onde a gente tem essas grades, os faróis arredondados, e ambos os veículos passam a ideia de força, robustez, aventura, e isso não é à toa. O Jeep surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, o governo, estava precisando de um veículo forte, capaz de atuar em diferentes situações. Os requisitos foram tração 4x4, carregar pelo menos 300 quilos, o peso vazio do veículo no máximo 590, carregar pelo menos 3 soldados e um torque superior ao da época. As empresas que quisessem concorrer a essa espécie de licitação tinham um prazo apertado para construir esse modelo. No começo eram 135 marcas, mas depois sobraram só a Willys e a Ford. E nessa disputa, quem levou a melhor foi a Willys, que depois veio a se chamar Jeep. Esse veículo fez tanto sucesso, ele foi tão bem sucedido, que ele foi considerado uma das 4 ferramentas fundamentais para a vitória na guerra, junto com a bazuca, bomba atômica e o avião de transporte C-47. E esse sucesso não para só no meio militar não, viu? Entre os civis também ele fez bastante sucesso. Ele foi o primeiro veículo militar que recebeu a autorização do governo para ter a versão civil. Fizeram algumas modificações, mas com o tempo a procura foi tão grande que a Jeep teve que pedir auxílio para a Ford, que atuou como uma fabricante desse mesmo modelo. Nesse mesmo período chegaram 600 unidades aqui no Brasil. Com o tempo, teve uma adaptação e ele foi muito bem sucedido na área rural, pois precisavam de veículos fortes, robustos, que pudessem atuar fora de estrada. Agora vamos deixar a história um pouquinho de lado e falar do Renegade em si. Esse modelo de veículo foi lançado mundialmente em 2015 e aqui no Brasil foi um sucesso logo de cara. E um dos motivos do grande sucesso é a imagem que ele passa de força, robustez, off-road, até para um consumidor que vai usar apenas na cidade. Nós temos ele na versão Flex, na turbo diesel, e 4x4 e 4x2. Se tratando do motor Flex, o consumo dele é bastante elevado. Os números do consumo, segundo o Imetro, é de 6,5 e 7,2 km por litro, respectivamente em cidade e estrada, quando abastecido com etanol. Já com gasolina, os números aumentam para 9,4 e 10,5 km por litro, respectivamente na cidade e na estrada. Outro fator que faz o carro ser beberrão é o peso dele. Ele é um carro pesado, robusto, e isso vai interferir no consumo também, elevando a taxa. Se tratando de equipamentos e tecnologia, os principais itens de série que a gente pode citar é o ar-condicionado, direção com assistência elétrica, farol e luz traseira de neblina, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, controle de velocidade, tela multifuncional no quadro de instrumento, dentre outros. E se a gente for comparar o Renegade com outro veículo na mesma categoria e faixa de preço, a gente pode considerar que ele é bem equipado. De 2015 a 2021, nós tivemos diferentes versões, e como eu tive experiência de dirigir um Jeep de Renegade 2016, é deles que a gente vai tratar neste vídeo. Essa foi a minha primeira experiência dirigindo o Renegade e logo de cara a minha experiência foi positiva. Realmente eu achei o veículo bastante forte e robusto. Ele é um veículo alto, confortável para dirigir, bem equipado, então me supriu em todas essas necessidades. Mas, com o passar do tempo e dos dias que eu andei com ele, eu pude ver que realmente ele é um veículo bastante beberrão. Quando a gente fala de conforto para os outros passageiros, atrás eu achei um pouco apertado e o porta-mala dele é realmente bastante pequeno. E como muita gente recorre ao SUV pela necessidade de espaço, transporte de pessoas e de bagagem, atente-se a isso para ver se ele comporta as suas necessidades. Um outro fator que você precisa observar é que algumas versões, principalmente aquelas que saíram no começo, em 2015, elas tinham algum problema no câmbio e o motor ele teve uma significativa melhora a partir de 2018. E se eu pudesse te indicar alguma dessas versões, te indicaria uma a partir desse ano, 2018, e na versão turbo diesel, porque uma outra coisa, além de ser beberrão, a gente tem um segundo problema. Ele é um carro que às vezes demora a responder.
o torque dele acontece em rotações maiores, então por isso a gente sente uma certa lerdeza. O motor ele teve uma melhora a partir desse ano, então atente-se a essas versões. Bem, essa foi um pouquinho da história do Jeep Renegade, da minha experiência dirigindo o veículo, mas me conta aqui quais são suas dúvidas e o que você gostaria de ver numa possível parte 2 desse vídeo.